Então, dando por introdução, né, aí no projeto, uma parte dele sobre a implementação do laticínio Boa Esperança, a parte introdutória da descrição do mercado, ela vem englobar no Brasil, que é o elevado grau de investimentos aqui no país, em laticínios, no caso. Com isso, foi acelerado o ritmo de crescimento da indústria no setor leiteiro. As indústrias de laticínio brasileiras fizeram com que o país ocupasse aí o primeiro no ranking de crescimento e industrialização entre os tradicionais países produtores de leite. No período de 2007 a 2011, o ritmo de avanços da industrialização no Brasil foi de 55%, superando os maiores produtores mundiais, como por exemplo os Estados Unidos, 1,5%, a Índia, 5,1%, a Rússia, 1,3%, a China, 0,3%, a Alemanha, 1,8% e a França, também 1,6%. Com a Nova Zelândia, ficou 3,4%. Por conta disso, o chamado leite formal aumentou sua participação no mercado de 61% em 2000 para 68% em 2010, enquanto o informal aí vem estar relacionados em termos de porcentagem é 39% de 2000 para 31,3% em 2011. E se tratando do comércio, né, do comércio brasileiro aqui no Maranhão. O Maranhão, por sua vez, ainda possui uma economia muito modesta, se comparada a outros estados, como setores produtivos aí mais complexos. Mas isso não se deve servir de barreira para que o mesmo não venha aproveitar as oportunidades do mercado de lácteos. Com isso, é previsto com um aumento populacional não somente local, mas nacional e internacional. Ou seja, quebrar essas barreiras, né? E os fatores que compõem a base produtiva do Estado está a pecuária leiteira, porém, falta a organização na cadeia produtiva que não somente os grandes, mas os pequenos produtores também possam lucrar. E os objetivos gerais do trabalho vêm estabelecer um guia para a implantação de um laticínio de processamento e de leite e de derivados no Maranhão, que atenda à legislação federal visando o desenvolvimento da indústria de lácteos no estado. E os específicos vão se moldar em torno de elucidar a situação atual da industrialização no Maranhão, determinar os requisitos necessários para a implementação de um laticínio e demonstrar o papel do profissional, do médico veterinário, dentro de uma indústria de laticínios. Quando se trata da produção leiteira, tem realce algumas potencialidades do estado que atraem indústrias e empresários do ramo, como, por exemplo, última área de fronteira agrícola, boa logística para exportação, como no caso do Porto do Itaqui, zona livre de febre aftosa com vacinação, solos com potencial produtivo, mercado interno em franca expansão, vasta extensão territorial, baixo custo da terra em relação aos outros estados e o clima, né? Biomas favoráveis, a grande disponibilidade de águas, enfim. As empresas ligadas pela proximidade territorial, produtos, tecnologias e recursos humanos, entre outros, elas estão empenhadas em obter vantagem competitiva. Então, nesse aspecto, a organização local e regional pelos atores envolvidos ocupa um importante lugar nas discussões sobre o desenvolvimento regional. E assim, as causas principais que determinam a localização de indústrias são as condições físicas, são fatores muito importantes, a natureza do clima e do solo, a existência de minas e de pedreiras nas proximidades, ou fácil acesso por terra ou mar. A leiteira maranhense ela vem enfrentando várias dificuldades, principalmente as atribuídas à falta de pesquisa e assistência técnica, que são um dos grandes desafios, o que tem contribuído significativamente para o baixo nível tecnológico apresentado, em particular pelos pequenos produtores, que são a grande maioria, e para os altos custos de produção. Outros problemas que encontramos é a baixa produtividade do rebanho em nosso estado, principalmente no cenário das pequenas e médias propriedades rurais,
Mas deve-se ressaltar que ainda as estradas, as más condições de trafegabilidade que dificultam a logística de transporte das unidades produtivas até as indústrias, que é um problema este encontrado em todo o Brasil, principalmente no período das águas. Certo que existem condições que favorecem o agronegócio brasileiro e sua pecuária leiteira, mas o país ainda possui grandes desafios para o incremento de sua competitividade. Entre esses desafios encontra-se a melhor utilização das terras e das pastagens, especialização dos rebanhos, capacitação da gestão das fazendas, aumento da cooperação entre produtores, investimentos em infraestrutura, redução de entraves burocráticos, produção agropecuária, industrialização e ações de marketing. São fatores muito importantes, são os grandes desafios a serem levados em consideração quando você quer fazer a implantação de uma indústria. Agora eu vou falar sobre os principais fornecedores de laticínios no Maranhão, né? O Maranhão, ele possui uma produção anual de 393 milhões de litros de leite, colocando o estado na quarta posição em relação à produção do Nordeste e em 16º lugar no ranking nacional. As bacias leiteiras mais importantes são a do Oeste Maranhense e a do Centro Maranhense, que estão contribuindo com 59% e 20%, respectivamente, do leite que é produzido no estado, segundo os dados do IBGE, né, de 2014. A raça mais utilizada de gado leiteiro no Maranhão é a Girolanda, que é responsável por 80% da produção de leite no Brasil. Na base de dados da Econodata, existem cerca de 167 empresas do setor de laticínios e estão incluídas as companhias que trabalham com produtos derivados do leite, fabricação de laticínios, leite em pó, achocolatados, coalhada, creme de leite, doce de leite, manteiga, nata, queijo, soro do leite e também sorvete. A cidade que tem mais empresas, né, de laticínios no Maranhão é São Luís, que vai possuir cerca de 37 empresas no total. E aqui a gente mostra uma tabela com as cidades, né, que possuem mais empresas de laticínios no Maranhão. Aí, em primeiro lugar, a gente vai ter São Luís, que tem um total de 37 empresas, seguido de Imperatriz com 28, a Sailândia, que vai possuir 11, Balsas e Imperatriz, que possuem 8 empresas, né, cada um. Aí vai ter Bacabal e Timon, que possuem 7 empresas, Caxias, Itapecuru, Mirim e Santo Inês, que possuem 5, Cidelândia possui 4 e Amarante do Maranhão, São Francisco do Brejão e São José de Ribamar, que ficam em último lugar, que possuem 3 empresas de laticínios cada, né? Nessa segunda tabela, a gente vai falar os setores que essas empresas estão produzindo, né? A gente vai ter achocolatados, coalhada, creme de leite, o doce de leite, a manteiga, a nata, o queijo e o soro de leite, onde vai estar sendo produzido por 113 empresas, e o sorvete vai estar sendo produzido por 103 empresas no total. Aqui tem uma tabela, né, de fornecedores, as empresas que são fornecedoras de laticínios do tipo produtor. A gente vai ter Mercúrio, que fica em Imperatriz, Agropecuária Júnior, Comércio e Transporte, que fica em Itapecuru Mirim, a Agrilac, que também fica em Imperatriz, Laticínios Vovó Lenita, que fica na Açailândia, MJ Empreendimentos, que fica em Itapecuru Mirim, Laticínios Imperatriz, que fica em Imperatriz, Gran Leite, que também fica lá em Imperatriz, Queijos da Fazenda, que fica em Nova Olinda do Maranhão, Laticínios Larissa, que fica em Senador La Roque, Laticínios Raimundo, que fica em Bacabal, Estância Quali Milk, em São Bernardo, e Marabon, que fica em Codó. Existem muitas outras empresas que produzem laticínios, mas essas aqui foram uma das principais que eu peguei e coloquei na tabela, né? Mas existem muitas outras, uma variedade gigante de produção de laticínios no Maranhão. Então, quando a gente fala sobre a distribuição e relação com os clientes, nas pesquisas que fizemos, eles não detalham os tipos de clientes. Eles detalham a distribuição do produto
e os canais que esse produto vai ser distribuído. Então, falando na distribuição, o que eles falam é que estão presentes na distribuição os agentes desta atividade e o número desses agentes vai se refletir na longitude do canal, porque a longitude do canal ela não é a mesma coisa que longitude física, porque pode ocorrer que o canal ele seja mais curto, né? E a distância seja maior. Então, a distância física seja maior. E caso o consumidor se encontre afastado da empresa, o canal ele vai ser maior. E pode ser menor em distância física, já que o consumidor ele se encontra próximo à empresa. E então a capacidade de distribuição da empresa ela vai ser maior em canais maiores. Esses canais eles podem ser diretos e indiretos, porque isso vai depender da longitude desse canal. Porque os canais diretos são mais curtos e os indiretos são maiores. Então, vai depender do produto e do tempo desse produto. E também há os canais paralelos, que são canais de menor longitude e diretos, constituindo novas alternativas frentes ao canal principal. Então, o primeiro passo é se definir o que será utilizado. E uma das alternativas é o multimarketing ou a distribuição dualista. Então, a distribuição dualista ela ocorre quando uma empresa vende a mesma linha de produtos para canais paralelos. E esses produtos são da sua propriedade. Ou quando essa empresa vende duas marcas do mesmo produto para canais diferentes. Então, a distribuição através do sistema de multimarketing, ela ocorre através de vários canais e para diversos clientes. Então, o que vai ser visado nesses clientes? Esses clientes podem ser de qualquer sexo, qualquer idade, qualquer escolaridade. Aí, depois que a empresa pesquisar todas essas alternativas, ela vai escolher o tipo de distribuição que vai ser utilizada, se vai ser direta, se vai ser indireta, se vai ser mista. Aí você também vai observar o tipo de consumidor massivo. É aquele consumidor que procura mais rapidez e também a comodidade. Então, a empresa ela vai utilizar canais para fazer com que esse consumidor compre, né, de forma intensiva ou aberta, que vai ser o tipo, né, de distribuição intensiva ou aberta. Então, a empresa ela vai ter 3 políticas de distribuição, que vai ser a distribuição aberta ou intensiva, que vai alcançar maior espaço geográfico com maior número de pontos de venda. Aí vai ter a distribuição fechada ou exclusiva, que ela vai ser limitada. A distribuição a certas zonas através de pontos de vendas que vão ter exclusividade na venda. E vai ter também a distribuição semicerrada ou seletiva, que leva de forma implícita, né, a limitação da distribuição desses produtos para certos pontos de vendas. Então, se esse produto ele for na linha de alimentos, o consumidor ele vai comprar com maior frequência. Então, esse consumidor, com o aumento da frequência, ele vai buscar comodidade, qualidade na compra, mesmo sabendo que esse bem de consumo não vai ser durável.